Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para mais uma aula, continuação da parte da condução de pesquisa de marketing, o vídeo da semana passada, e hoje nós estamos aqui com a segunda parte. Esse é um conteúdo que ainda vai render bastante tempo aí para a gente discutir, porque é um conteúdo bastante longo, tá? Então, hoje vai ser mais um pouco, semana que vem mais um pouco, porque é um conteúdo bastante extenso, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos aqui, então, já se inscreva, deixa um like aí, dá uma moralzinha pra gente. Espero que esse vídeo esteja melhor que o outro. Eu fiz algumas correções aqui, principalmente na questão do áudio, estou tentando melhorar também a imagem do vídeo, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, segue aqui comigo nessa aula aqui. Qualquer dúvida, vocês podem aí deixar na descrição do vídeo ou mandar um e-mail pra gente, tá bom? É isso aí, gente. Vamos para a nossa aula. Bom, hoje nós vamos falar da condução de pesquisa de marketing, a segunda parte. A semana passada nós já começamos com esse assunto e vamos dar continuidade hoje aqui, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho acerca das empresas que contratam e usam os serviços da pesquisa de marketing. Bom, a pesquisa de marketing, ela exige um planejamento muito grande. Muitas vezes é um processo que gasta-se muito dinheiro, então às vezes somente empresas grandes que têm um bom porte e uma boa organização financeira que consegue fazer a contratação de empresas para fazer a realização da pesquisa de marketing. Mas isso não significa que somente empresas grandes podem fazer a pesquisa de marketing. As empresas menores também podem fazer essa pesquisa e devem fazer essa pesquisa a fim de tomarem decisões de forma mais assertivas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. A pesquisa de marketing, no entanto, não está limitada a grandes empresas, com grandes orçamentos e departamentos de pesquisa de marketing. É comum nas empresas de menor porte, que a pesquisa de marketing seja conduzida por todos os funcionários e pelos clientes. Também, pequenas empresas podem contratar serviços de um instituto de pesquisa de marketing ou conduzir a pesquisa de um modo criativo e econômico. Como? Vamos ver aqui no próximo slide como que uma empresa pequena ela pode fazer também uma pesquisa para tomada de decisões de forma mais assertiva. Hoje, no mundo da internet, o mundo de comunicação que nós vivemos, existem muitas possibilidades para uma empresa pequena conseguir fazer levantamento de dados acerca dos seus clientes, a necessidade dos seus clientes e como agregar valor aos seus produtos e serviços que são ofertados pela empresa. E a internet hoje em dia ela facilita muito esse trabalho, principalmente em pesquisas que visam levantar informações que já existem. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, que são as pesquisas de dados secundários. E as empresas de pequeno porte, elas podem sim levantar essas informações de forma secundária, as informações que já existem, para auxiliar na tomada de decisões, tá? Então vamos para o próximo slide aqui, produção, próximo slide. Tá. O que significa, então, uma pesquisa secundária? Pequenas empresas, ou empresas que não têm um recurso financeiro para financiar uma pesquisa, elas podem fazer análise em sites concorrentes. Muitas empresas, elas deixam em seus sites muitas informações. E essas informações, muitas vezes, elas também podem servir para as empresas que são concorrentes, para empresas que trabalham com o mesmo público, para empresas que trabalham aí dentro da mesma área de segmento, oferecendo produtos iguais ou parecidos, serviços iguais ou parecidos. Então, a visita dos sites de concorrentes grandes, que tem um know-how, que tem uma participação bastante sólida no mercado,
é muito válida, porque assim a gente consegue entender um pouquinho melhor o mercado, entender aí um pouquinho melhor como que está o comportamento do cliente e não precisamos gastar dinheiro com isso, tá? Isso eu estou falando, por exemplo, existe lá uma pizzaria em um bairro. E aí ela está começando agora, não tem muito dinheiro, mas ela precisa de fazer, né, um plano de negócios. E dentro desse plano de negócios ela precisa também levantar um pouquinho de informações para conseguir fazer ali uma boa instalação e tomar decisões de maneiras mais assertivas. Então, conhecendo, né, sites das pizzarias que já estão ali localizadas naquele bairro, as redes sociais, verificar ali quais são os pedidos que têm mais saídas, os sabores, né, das pizzas que têm mais saídas ali naquela região, o preço praticado pelas pizzarias que já estão instaladas no bairro. Tudo isso são informações muito importantes para a gente trabalhar de acordo com o que vai agradar os clientes em potencial, trabalhar também dentro de uma faixa de preço ali de venda, para não ficar muito fora daquilo que os clientes daquela região estão dispostos a pagar por uma pizza. Ou seja, são muitas informações que a gente pode obter, né, com sites das empresas concorrentes, redes sociais, enfim. Isso é um trabalho muito importante. É bacana também a gente conhecer um pouco mais de perto o nosso concorrente. Por exemplo, a pessoa tem lá um restaurante ou uma pizzaria, ou vai querer abrir uma padaria, enfim, ou pode ser empresa de outro segmento, né? Estou dando aqui somente alguns exemplos. Tá, eu vou abrir ali uma padaria nova num bairro. É interessante que a pessoa visite as outras padarias do bairro ali, verifique qual que é o potencial, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os preços que são praticados e verificar quais são as novidades, os diferenciais que essa padaria tem a oferecer ali para o bairro. A mesma coisa também, uma pizzaria, né? De repente comer a pizza de uma outra pizzaria para tentar verificar se eles estão acertando no sabor, se tem ali uma qualidade, uma imagem bem bacana e como que a gente pode se diferenciar desse nosso concorrente para oferecer um melhor produto e que vai agregar valor ao nosso cliente e a gente conseguir aumentar a receita dessa forma, tá? Então, levantar informações é muito importante. As informações secundárias são aquelas informações que já existem e as informações primárias são aquelas informações que ainda não existem. Ou seja, são as informações que nós teremos que correr atrás para obtê-las, tá bom? Então, é muito importante isso. Visitar as redes sociais e os sites dos concorrentes e de vez em quando fazer uma visita, né, fazer um pedido, ver se tem alguma novidade, como que eles estão trabalhando lá, para ver como que a gente pode se diferenciar e oferecer um produto e um serviço muito mais diferenciado e com qualidade, tá bom? Então vamos lá, produção, próximo slide. Próximo slide, isso, ok. Bom, para fazer então a pesquisa de marketing, deixa eu sair daqui. Para fazer a pesquisa de marketing, deixa eu aumentar um pouquinho. Nós temos que seguir alguns processos. Nós temos aí 6 grandes etapas para a gente conversar sobre a pesquisa de marketing. Hoje nós vamos falar da etapa 1, um pouco da etapa 2, que já vai dar bastante conteúdo. Tá? Esses slides que estou usando aqui nessa aula, vocês já têm aí no e-mail e lá no portal do aluno. Então fiquem tranquilos se de repente tem aqui alguma letra que está muito pequenininha ou que não dá para entender ou tem muita informação aqui nesses slides, porque vocês já receberam, tá? Então fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá bom?
Então hoje nós vamos falar da etapa 1 e um pouco da etapa 2. Nós precisamos, quando vamos definir uma pesquisa de marketing, nós precisamos definir um problema e os objetivos da pesquisa. Dessa forma, a gente precisa problematizar, ou seja, identificar ali o cenário no qual nós vamos atuar dentro da pesquisa. Nós precisamos verificar o objetivo. Sim, vamos fazer a pesquisa, mas fazer a pesquisa para quê? Com qual objetivo? Onde nós queremos chegar com essa pesquisa? Que tipo de informação que vai ser importante para a nossa tomada de decisão aqui nesse momento, naquilo que nós necessitamos agora? Também é preciso, necessário fazer o desenvolvimento de um plano de pesquisa. Olha, é muito importante a gente pesquisar. É muito importante a gente colocar no papel, todas as etapas do nosso problema, o objetivo, aquilo que nós queremos alcançar com a pesquisa, e isso é muito bom. É um erro muito grande a gente partir para a ação sem antes ter um planejamento, sem antes ter definição de um objetivo juntamente com a nossa equipe. Mas também a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Planejar e ficar semanas, meses planejando sem ir para ação, isso pode ter um risco bastante grande. Que tipo de risco que isso pode ter? Quando a gente planeja e demora muito para ir para ação. De repente, o nosso cliente, ele teve um bom planejamento, estabeleceu ali quais são as suas metas, os seus objetivos e saiu na frente, obteve informações de forma mais rápida. E aí a gente ficou para trás, porque planejamos e esquecemos de partir para a ação. Então sempre é necessário ter um equilíbrio entre o tempo realmente necessário para fazer o planejamento de uma pesquisa e o momento certo de ir e partir para a ação, obter os dados, as informações necessárias, fazer o tratamento dessas informações para então tomarmos as decisões de formas mais assertivas, tá bom? Então é sempre importante a gente manter esse equilíbrio para não ficar muito tempo planejando e também tentar planejar as coisas em meia hora, achar que já está bom, sem ter uma ampla discussão, sem ter uma boa definição dos objetivos, ter uma boa definição do foco e de repente a gente vai para a ação e acaba perdendo tempo, dinheiro, e a gente pode tomar uma decisão também não tão assertiva assim, tá bom? Nós precisamos verificar como que a coleta das informações será realizada, se nós vamos captar essas informações através de sites, de formulários eletrônicos, se nós vamos captar essas informações através de e-mail, ou se vai ser ali no tete-a-tete, se vamos abordar clientes na rua, enfim, em outros lugares, se vai ser por telefone. Enfim, nós precisamos definir como que esses dados serão levantados. Também precisamos definir as maneiras de fazer a tabulação desses dados, como que nós vamos organizá-los para fazer a análise das informações, mas de uma forma que seja possível ali um entendimento. Às vezes, a gente percebe que pessoas fazem uma pesquisa e levantam um monte de informações, mas não conseguem organizar esses dados para ficarem bem apresentados e facilitar a compreensão de toda uma equipe, tá bom? Precisamos também estabelecer formas de fazer a apresentação desses dados para a equipe gestora, para os tomadores de decisão, para toda a equipe que vai contribuir em um processo, e depois partir para a tomada de decisões. E é claro que uma tomada de decisão com fundamento, com informações levantadas através de pesquisas, nós temos muito mais chances de obter sucesso na nossa tomada de decisão, tá bom? E vamos aqui para o próximo slide, para a gente continuar. Bom, deixa eu tirar aqui meu rosto daqui, um pouquinho, e diminuir aqui. Preciso dar um jeito nesse aqui. Bom, enfim. Pessoal, nós temos agora um início do processo de pesquisa de marketing. E eu gosto muito de usar as obras do Kotler. E o Kotler, ele traz
né, no seu livro Princípios de Marketing, o caso da empresa aérea americana, que é a American Airlines. Ele usa o caso dessa empresa para falar de um processo da pesquisa de marketing que ele divide em 3 etapas. Então, eu sempre vou citar essa empresa de aviação aérea, né? Aviação, claro, né? Aviação aérea, claro que sim. Tá, eu sempre vou falar da American Airlines em paralelo com as etapas do processo de pesquisa de marketing que o Kotler traz em uma das suas obras, tá bom? Então, o que acontece? Essa empresa, American Airlines, ela queria, né, tinha um planejamento um tempo atrás de oferecer melhores serviços para os clientes de primeira classe. Principalmente os clientes que usavam, né, os seus serviços para fazerem voos de longa distâncias. Principalmente aqueles voos que tinham mais de 6 horas, isso dentro dos Estados Unidos ou para fora dos Estados Unidos. E queria perceber se esses clientes estavam dispostos a pagar taxas extras por uma ampliação de serviços. Então, dentro dessa ampliação de serviços, estava cogitado fazer a oferta de sinais de TV, mais opções de filmes, seleção de músicas, né? E naquela época falava-se em coletâneas de CDs, né? E DVDs, enfim, várias coisas. Mas também a empresa aérea, ela queria já oferecer na primeira classe a oferta oferecer a oferta. Mas a empresa aérea também queria oferecer os serviços de internet na primeira classe e verificar se os clientes da primeira classe ela estava disposta a pagar uma taxa extra a mais para ter esse serviço, uma vez que o preço para viajar na companhia aérea na primeira classe já é um valor relativamente alto, né? Pelo menos para mim é um valor bastante alto. Eu que nunca voei em primeira classe, é um valor bastante alto. Bom, enfim, vamos ao que interessa aqui. E aí, o que acontece? Nós precisamos tentar identificar, através das pesquisas, se será viável ou não a oferta desses novos serviços e cobrar mais dos clientes por esses novos serviços. Aí o que acontece? Deixa eu passar o slide aqui. Esse slide aqui também eu vou... deixa eu falar desse slide aqui. Bom, e aí o que acontece? A empresa aérea, ela precisava fazer a sua pesquisa e verificar se um preço estabelecido de $25 se era um preço que as pessoas da primeira classe estavam dispostas a pagar. Por uma pesquisa, numa estimativa que eles fizeram, eles sabiam que durante um determinado tempo razoável, se cobrasse $25 a mais para os clientes da primeira classe para terem os serviços de internet, em algum tempo eles teriam uma receita de $70 bilhões. E lembrando que o custo para disponibilizar os serviços na primeira classe seria de $90 mil por aeronave. Então é muito dinheiro. Então é uma decisão que precisa de informações, é uma decisão que precisa de um fundamento, porque é um risco muito grande a gente mexer com um custo de $90 mil para implementar um sistema dentro das aeronaves e de repente os clientes não estão dispostos a pagar $25 para ter esses serviços a mais. Então seria um prejuízo muito grande
se a empresa tomasse essa decisão, mas não tinha ali informações de uma pesquisa para fundamentar essa tomada de decisão. Bom, o que aconteceu com essa empresa aérea? Nós vamos contar e lá no finalzinho você vai saber o que aconteceu com essa companhia aérea e a decisão que ela tomou. Bom, vamos guardar esse suspense aí para o finalzinho da aula. Bom, vamos lá. Eu não vou ler esse texto grande, mas tudo que está aqui nesse texto praticamente eu já falei, tá? Posto o desafio agora, etapa 1, definição do problema, das alternativas de decisão e dos objetivos da pesquisa. São perguntas, são reflexões que o tomador de decisão e a equipe que está ali envolvida na pesquisa, ela precisa tomar. São informações que, de repente, a gente pode obter numa pesquisa e não terem informações tão importantes assim. Por exemplo, se a gente parte para a pesquisa aí dessa companhia aérea e aí a gente fala lá para as pessoas contratadas para obter informações. Olha, vai lá e pergunta para os clientes da primeira classe e tenta descobrir tudo que você pode acerca das informações desses clientes, do que eles têm de concepção em voar em uma primeira classe. Olha, quando a gente fala tudo que um cliente pode falar de sua concepção para voar numa primeira classe, de repente a gente vai encontrar ali, levantar informações bem relevantes, mas de repente nós vamos levantar informações que podem até ser importantes, mas não para esse momento. Para isso, é necessário que no momento do planejamento da pesquisa, a gente faça filtros de perguntas, boas perguntas, com a intenção de obtermos boas respostas dentro de um foco da pesquisa, com um objetivo muito bem definido, para a gente ganhar tempo. Se a gente sair para uma pesquisa, a gente quer levantar muitas informações ao mesmo tempo, todas as informações possíveis, a gente vai gastar tempo e dinheiro para levantar informações que necessariamente, nesse momento, não tem tanta importância assim. Por isso que é importante o planejamento, para a gente filtrar as perguntas, para a gente ter ali a elaboração de perguntas que vão trazer as informações que são realmente necessárias nesse momento, tá bom? No entanto, também a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz perguntas dentro de um processo de pesquisa de marketing, mas de uma questão assim muito específica que a gente fica limitado talvez ali para tomar decisões de perguntas que são feitas de uma forma muito específica. Aqui nessa segunda parte que está em amarelo, que está escrito assim: descubra se há uma quantidade suficiente de passageiros a bordo de um Boeing 747 em um voo direto de Chicago a Tóquio, que se propõe a pagar $25 pelo acesso à internet para que a American Airlines atinja em um ano o ponto de equilíbrio no custo de oferecer esse serviço. Olha, uma demanda dessa forma, perguntar somente para passageiros que voam em um tipo de aeronave, em um trecho de voo, é uma coisa muito específica, porque de repente pessoas que estão ali nesse voo têm uma concepção diferente de quem vai fazer uma viagem dentro dos Estados Unidos. Ou de repente são concepções diferentes de pessoas que voam dos Estados Unidos para a Europa, dos Estados Unidos para a América do Sul. Nós temos que verificar a maior possibilidade de conseguir informações com o maior público possível. Como assim, professor? Se a gente limitar somente em um trecho, em um voo, com um tipo de aeronave, nós estamos limitando informações que vão servir para aquele público em específico.
Mas eu não sei, por exemplo, qual que é a informação que a gente vai obter se eu fosse perguntar para os clientes se eles estavam dispostos a pagar $25 pela internet de um voo de Nova York a Londres, por exemplo. Então nós temos que estratificar a nossa pesquisa, pegar clientes que façam voos de origens e destinos diferentes, que voam em diferentes aeronaves, para a gente ter ali um público mais estratificado possível, para que a gente consiga, sim, informações que refletem, informações que de fato representam, né, esse público que voa na primeira classe, tá bom? Então vamos seguir aqui, adiante. Bom, uma reflexão sempre é válida para a equipe de pesquisa na hora do planejamento, para a gente verificar se nós estamos de fato fazendo as perguntas que são importantes. O pesquisador de marketing poderá inclusive levantar a questão: por que o acesso à internet deve custar $25 e não 15, 35 ou qualquer outro preço? Por que a American Airlines deve necessariamente recuperar o custo desse serviço, sobretudo se ele lhe trouxer novos passageiros? Outra questão relevante a ser levantada é: até que ponto é importante ser o líder de mercado? E por quanto tempo essa liderança pode ser sustentada? Olha, são informações que nós temos que consultar também outros departamentos. Por exemplo, o departamento financeiro, e verificar a viabilidade de uma pesquisa e o quanto de tempo que nós vamos levar para recuperar o dinheiro investido e se aquilo que está dentro das nossas expectativas de retorno, né, ou seja, de aumento na receita, se vai cobrir os custos da pesquisa e os custos da implantação do novo sistema. Então, é importante a gente também consultar outros departamentos e fazer reflexão em cima de várias perguntas para a gente ter certeza da viabilidade da pesquisa e da tomada de decisão. Tá bom? Então, vamos lá. Mais algumas perguntas aqui que são necessárias e importantes para a gente levar em consideração na hora de realizar uma pesquisa. Que tipo de passageiros da primeira classe estariam mais propensos a utilizar um serviço de acesso à internet? Bom, como eu falei lá no começo, né, o Kotler ele discute as etapas de um processo de pesquisa de marketing e sempre ele remete à pesquisa feita pela empresa American Airlines, tá bom? Então, por isso que as perguntas estão muito direcionadas, mas, na verdade, é para a gente entender os processos e as etapas de uma pesquisa de marketing. Bom, então a gente tem que pensar assim: que tipo de passageiros estariam propensos a utilizar esse serviço? São passageiros que viajam a negócios? Será se são passageiros que estão em viagem, turismo? Enfim, a gente precisa tentar identificar o perfil desse passageiro que está propenso a pagar e ter acesso à internet na primeira classe, certo? De maneira muito similar, se nós temos aí um negócio, se trabalhamos numa empresa e nós vamos realizar uma pesquisa de marketing, a gente precisa também levantar que tipo de cliente que é o nosso e qual é o perfil das pessoas que gastam mais, que gastam menos, das pessoas que estão prontas, né, e aceitam pagar um pouco mais por um produto que lhe ofereça mais, ou aquele cliente que não pode pagar um preço tão alto, mas que ele quer ali algum produto similar ou um serviço similar, mas ele aceita pagar um preço mediano. Enfim, é importante a gente mapear e verificar
o perfil desses clientes, tá? Pergunta 2. Quantos passageiros da primeira classe estariam dispostos a utilizar os serviços de internet oferecidos nos diferentes níveis de preços cobrados? É importante a gente pesquisar sempre o mercado, o quanto, né, que os clientes estão dispostos a pagar por um serviço ou por um produto. O produto ele tem que estar ali adequado às suas necessidades, mas também com um preço que o perfil do cliente esteja de fato disposto a pagar, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para a gente ver as outras perguntas. Deixa eu me jogar aqui para cima e aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Na pergunta 3. Quantos passageiros adicionais de primeira classe escolheriam a América por causa do novo serviço? Então a gente pensa também no nosso negócio, né, ou na nossa empresa. Se a gente implementar ali um novo produto, um novo serviço, um diferencial naquilo que nós já oferecemos, qual que seria, né, o nosso aumento ali de clientes? O quanto que a nossa receita vai aumentar? Quantos clientes novos podem migrar de um concorrente para a nossa empresa? É interessante a gente ter essa expectativa para fazer uma pesquisa e tomar uma decisão. 4. A longo prazo, em que medida esse serviço agregaria valor à imagem da American Airlines? Da mesma maneira, né, numa empresa que a gente representa, quanto tempo vai levar para que a nossa empresa tenha essa nova identidade, que a imagem da nossa empresa seja modificada, né, ou seja melhor reconhecida, enfim, quanto a essa nova implementação de um serviço, um produto que nós vamos fazer. Isso é importante também. E a última pergunta, qual a importância desse serviço para os passageiros de primeira classe em relação aos outros itens como tomadas elétricas ou mais entretenimento? E essa reflexão, por que é importante para o nosso cliente que a gente ofereça um novo tipo de serviço? Por que é importante para o nosso cliente que a gente abra uma filial em um bairro que nós ainda não temos uma representação? Por que é importante para o nosso cliente a gente mudar o nosso produto, mudar a nossa embalagem? Lembra da aula da semana passada. A embalagem também é importante, a comunicação que tem na embalagem, né, o perfil de uma embalagem, ali a identidade de um produto ali representado por uma embalagem também, isso é importante, e a gente precisa saber. Então, todo tipo de mudança, novas ofertas, produtos, serviços, nós temos que refletir por que isso vai ser importante para o nosso cliente, tá bom? Vamos avançando mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Produção. Próximo slide. Isso. Obrigado. Então, vamos lá. Então, a nossa pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva e pode ser casual. Então, no caso, deixa eu só tirar eu daqui, colocar aqui um pouquinho. Se a nossa pesquisa ela é exploratória, nós temos que verificar qual é a meta, onde nós queremos chegar, né, e tentar descobrir ali o máximo de informações possíveis para a gente tomar uma decisão. Tá? Na descrição, a gente tentar quantificar em metas, porcentagens, proporções ali da nossa pesquisa, o quanto que isso vai impactar, e o causal, as relações de causa-efeito. O que um novo serviço pode agregar, o que um novo produto pode agregar aí para a nossa empresa, para a nossa imagem, a satisfação do cliente. Lembrando que o cliente sempre, né, em primeiro lugar, uma vez que a gente precisa vender e ofertar aquilo que o cliente quer comprar. Lembra dessa ordem e uma regra muito clara no marketing, tá bom? Próximo slide aí, produção. A segunda, vamos falar um pouquinho agora da segunda etapa do desenvolvimento de um plano de pesquisa. Deixa eu só sair daqui, vou ficar bem pequenininho aqui agora. Pronto, bem pequenininho aqui. Bom, o que acontece? Nós temos que
colocar, né, na ponta do lápis e fazer um planejamento financeiro da nossa pesquisa. No caso aqui da American Airlines, para fazer a implementação do sistema nas aeronaves, o custo seria de $90 mil por aeronave para fazer todas as adequações para fazer a oferta da internet na primeira classe. Nós vamos pensar o seguinte: se o lucro em determinado prazo, em longo prazo, estivesse estimado em 50 mil. Se o gerente acreditar que fazer a pesquisa resultará em uma política mais eficaz de preços e promoções e um lucro a longo prazo equivalente a 90 mil, ele poderia gastar no máximo 40 mil nessa pesquisa. Se o custo for superior, não valerá a pena. Então, são planejamentos financeiros. Quanto que custaria para fazer uma nova implementação, o quanto de lucro estava estimado, né, e o quanto que gastaria para fazer uma pesquisa de marketing. A gente precisa pensar direitinho e planilhar todas essas informações, esses valores, para a gente verificar se realmente vale a pena ou não. O investimento na pesquisa, o investimento na oferta de novos serviços ou novos produtos, o quanto que isso vai render de lucro, os custos operacionais e verificar se vale a pena ou não, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Ainda falando aqui do desenvolvimento do plano de pesquisa, para elaborar um plano de pesquisa, é preciso tomar decisões sobre fontes de dados, metodologia de pesquisa, instrumentos de pesquisa, planos de amostragem e métodos de contato. Olha, é muito importante a gente ter isso em mente. É muito importante a gente saber a metodologia da pesquisa que nós vamos utilizar, o público-alvo e, muito importante, também saber onde que está esse público-alvo para a gente não perder tempo. Também precisa, é claro que esse público-alvo está atrelado à amostragem. Qual o tamanho da amostra? Quantas pessoas ou quantas empresas serão entrevistadas ali ou abordadas para nos dar informações? Qual a expectativa de um público se a pesquisa for feita de uma forma virtual? Expectativa de público para responder as perguntas, para gerar informações, para gerar tabelas, gerar gráficos, e a gente ter uma boa amostra para levantar e analisar as informações que a gente levantar com a pesquisa, tá bom? Então, também faz parte do planejamento da pesquisa, essa parte aqui. A fonte de dados, nós estamos falando que um pesquisador, ele precisa levantar esses dados. E esses dados podem ser levantados de forma secundária. O que significa a forma secundária? São as informações que já existem. Existem em sites, informações de resultados de anos anteriores da empresa que a gente representa, ou de empresas concorrentes, ou seja, tudo que são informações que já existem, a gente vai classificar como dados secundários. Os dados primários são aqueles dados que nós vamos produzir, são informações que nós ainda não temos, que não tem nos bancos de dados. Então, as informações primárias são as informações que nós vamos obter através das pesquisas que realizaremos, tá bom? Agora, a junção das informações secundárias e das informações primárias, tudo isso nos dá mais condições de fazer uma análise daquilo de informações novas, daquilo que nós já temos de conhecimento e colocar essas duas informações a nosso favor para tomarmos decisões de formas mais assertivas, tá bom? Então, próximo slide. No desenvolvimento da pesquisa, deixa eu mudar eu aqui de lugar de novo, aqui. Então, aqui no desenvolvimento da pesquisa, existe uma vantagem muito grande quando a gente obtém dados em fontes secundárias. Por quê? As fontes secundárias são fontes que já existem e nós não teremos praticamente custo nenhum para levantar essas informações.
É importante, sim, a gente ter os dados primários, mas a gente não pode descartar os dados secundários, praticamente sem custo. De repente são informações de sucessos no passado, informações muito estratégicas da nossa própria empresa e de empresas concorrentes. Então é necessário, sim, ter um tempo para levantar essas informações secundárias, que elas podem ser muito importantes. Tanto é de que problemas que foram ocasionados no passado, que aconteceram no passado, a gente pode minimizá-los ou reduzi-los quando a gente obtém as informações secundárias e tenta corrigir esses problemas no momento da tomada de decisão, tá bom? Então vamos lá mais um pouquinho. Vamos já terminar a nossa aula aqui nesse slide, tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos continuar esse assunto. Mas só para falar que os dados primários, eles podem ser coletados de 5 maneiras: por observação, focus groups, ou grupos de foco, ou grupos focais, enfim, survey, dados comportamentais e experimentação. A gente vai abordar cada uma dessas 5 etapas nas próximas aulas, tá bom? Então, gente, vamos terminar por aqui. Nós já estamos aí bem próximo dos 40 minutos de aula e me falaram que a aula tem que ser rápida, online, senão fica chato, fica cansativo, enfim. Mas, enfim, tá um tempo razoável aí. Então, gente, espero encontrá-los o mais breve possível. Saudade de todos vocês. Um beijo, abraços, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. E se cuidem. Se cuidem. Até mais. Tchau.